Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória de ontem. São Paulo venceu o Corinthians por 3-1. O torcedor até criticou ali o desempenho do time, mas foi uma vitória, um resultado importante, 3-1. São Paulo conquistando mais 3 pontos. Deixar os créditos do vídeo aqui na descrição, ESPN Brasil. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Nosso Vini Colorado hoje com a gente. Coloca a tela. Colorado. Tá Mago das palavras. Tá feliz da vida. O Internacional venceu 3-1, segura o Internacional com um jogo a menos. O Inter tem 45 pontos. Se vencer esse jogo a menos, vai a 48, que é a pontuação que tem o Flamengo hoje. Que coisa, hein? Vamos lá. Para falar do São Paulo, que hoje venceu 3-1. Esse jogo a menos é com o Flamengo. Bem lembrado. Bem lembrado. Da cola. Boa. O São Paulo tem pela frente o Cuiabá fora, o Vasco em casa, Criciúma e Bahia fora. E o Atlético Paranaense em casa, a gente fez um recorte dos próximos 5 jogos. Então, nos próximos 5 jogos, o São Paulo tem 3 jogos fora, tá? Cuiabá, zona de rebaixamento, Criciúma, tá brigando lá na parte de baixo da tabela. E o Atlético Paranaense, não sei como é que vai estar até lá. Até agora tá flertando, né, a entrar nesse bolo aí da briga contra o rebaixamento. O Flamengo tem o Bahia fora, 2 jogos em casa, Fluminense e Juventude, um jogo fora contra o Cruzeiro e um jogo em casa contra o Atlético Mineiro. Sequência mais difícil que a do São Paulo. Me parece que sim também. Mais difícil. Né? O Bahia, Flamengo, né, tem a troca ali, Cruzeiro e Vasco fora, São Paulo em casa, Juventude fora. E o Internacional, Corinthians fora, Grêmio em casa, Atlético Mineiro fora, Criciúma e Fluminense em casa, portanto tem 3 jogos em casa, assim como o Flamengo também tem. Ah, por que vocês separaram esses times? São os times que estão na briga ali pela 4ª vaga, né? Para entrar num G6 ou até brigando por aquela 4ª vaga. Essa 4ª vaga está viva. E por que essa 4ª vaga é tão importante? Porque essa 4ª vaga te dá o direito de entrar diretamente na fase de grupos da Libertadores, né? Se você quiser, você pode colocar também o Cruzeiro nesse pacote, tá? Eu acho que aí é a linha de corte nesse momento, que o Cruzeiro tem 43 e o Vasco já aparece em nono com 36 pontos, né? Já tem uma diferença entre eles. Mas, por exemplo, se você quiser colocar o Cruzeiro vai ter o Fluminense fora na próxima rodada, depois recebe o Bahia, depois o Cruzeiro, pegando aqui, vai ter o Atlético Paranaense fora, pega o Flamengo em casa, e aí o 5º jogo dessa sequência seria o Criciúma em casa, para a gente colocar o Cruzeiro também ali no pacote, né? Qual é a realidade do São Paulo, Birner? Vamos lá. São Paulo hoje venceu 3-1, vence o Clássico. Acho que podia ter feito mais gols, se, né, acelera um pouquinho mais ali. Podia, né, o Corinthians com dois jogadores a menos. Mas, enfim, venceu. Eu acho que ele poderia e deveria ter feito mais gols se não acelerasse. Também. Eu acho que acelerou, foi muito afobado para resolver algumas jogadas. Eu acho que, assim, ele acelera, mas erra demais. Toma decisões erradas porque acelera. Eric, o Wellington Rato. Nossa. Só lembrando de lance. E muitos querendo resolver, às vezes, sozinho ali, para cima da marcação. Foi mal. Sem a menor necessidade. O desempenho naquele período do jogo foi ruim. Sem a menor necessidade. E aí o São Paulo, nessa briga pela 4ª vaga, ele está em igualdade de condições com todo mundo? Está em igualdade de condições com todo mundo. Eu quero falar uma coisa sobre o São Paulo, Pode porque falar. eu vi muitas críticas após a eliminação contra o Botafogo. E eu discordo de praticamente tudo. Mas quais? O time tinha que se classificar. O time foi muito pior que o Botafogo. O time... Muito pior que o Botafogo no Morumbi, não. Não é verdade. No Morumbi, não. Para mim como eu penso futebol... Muito pior, não. O Botafogo foi melhor. Todo mundo pode discordar. A minha maneira de pensar o futebol. Principalmente de futebol para ter resultados acima de tudo. Eu sou guardiolista. Eu amo Guardiola. Tá? Você é cudezista também. Mas muito mais guardiolista, não dá nem para comparar. Por quê? Porque Guardiola parte de uma ideia de muita posse de bola, né? E do jogo com amplitude, com tudo mais. Ele cria mais situações de gols que o adversário e isso ajuda a ganhar. Não é porque eu acho lindo ficar trocando bola. Né? Eu amava ver o Atlético de Madrid do Simeone quando foi vice-campeão da Champions. Né? Ou a Inter do Mourinho, por exemplo, quando segura o Barcelona. É que estou falando de jogo sem bola, que torna o jogo muito desconfortável para o adversário sem a bola. Então, eu não acho que tem uma maneira perfeita de se jogar futebol. Quando eu olho o São Paulo, eliminado contra o Atlético Mineiro, que tem mais jogadores que São Paulo decisivos, e com lance de arbitragem, para mim, bem questionável, de expulsão que não foi para o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Quando eu olho o São Paulo pegar o Botafogo, tomar um baile no primeiro tempo do jogo do Rio de Janeiro, equilibrar o jogo no segundo,
jogar menos que o Botafogo no jogo de ida do primeiro tempo do Morumbi, no jogo de volta no primeiro tempo no Morumbi. Mas não dá chance pro Botafogo, toma um gol de pressão de saída de bola, de erro do Luiz Gustavo. E criar as chances de gols mais claras, você pegar os 2 jogos, criar mais chances de gols claras e não perder nenhum dos jogos do Botafogo, que tem muito mais... Peraí, então tira o primeiro tempo do jogo do Botafogo na ida desse pacote. Tudo bem, só que o Botafogo não perdeu chance embaixo da trave que nem o Caleri e não perdeu o pênalti. Tudo bem, mas perdeu várias chances. Perdeu várias mas não oportunidades. chances tão claras quanto o São Paulo. O primeiro tempo foi um amasso. Desculpa, o primeiro tempo foi um amasso. O que eu falei aqui no começo da conversa? Agora, depois, dá pra conversar. O que eu falei no começo da conversa? Tomar um baile no primeiro tempo. Então é isso. Tomou um baile no primeiro tempo. E chance clara do São Paulo no jogo contra o Botafogo foi o Caleri. No primeiro jogo. E no segundo, Caleri e um pênalti. Okay. Caleri, primeiro jogo foi isso. Agora, segundo jogo é uma outra conversa. Então você pegar com esse elenco do São Paulo. Com esse elenco do São Paulo. Segundos tempos foram. Segundos tempos. Com esse elenco do São Paulo, que é bem inferior em jogadores decisivos que o do Botafogo, você conseguir não perder nenhum dos jogos e levar a decisão para os pênaltis, perdendo as chances mais claras no jogo de volta, e olhar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo em 5º lugar, com elencos melhores que os do São Paulo abaixo, a única coisa que destoa do que era possível, sendo extremamente perfeccionista para esse time do São Paulo, era estar na frente do Fortaleza, que tem um belo elenco, mas para mim um elenco um pouco pior. O que você quer dizer é que a temporada do São Paulo está entregando tudo que é possível. Então, mas nisso a gente concorda. Tudo que é possível. Mas nisso a gente concorda. Não, porque você ser eliminado pelo Atlético e pelo Botafogo... E se o São Paulo não está mais à frente... Não é que é legal. Perdemos, tudo bem. Não, tudo bem não, tem que sentir, mas... Não é porque o Juventude errou, é porque a direção do São Paulo vai contratar alguns jogadores alternativos, respeitosamente falando, vai buscar um jogador no Belgrano, vai buscar um lateral de qualidade razoável, enquanto o Botafogo foi buscar o Almada, né? Foi buscar jogadores que fazem... Igor Jesus, jogadores que fazem a menor diferença. O São Paulo quis contratar o Savarino, não tinha dinheiro. Então... Não só o Botafogo, vamos colocar outros clubes que têm mais capacidade financeira. O Flamengo. O próprio Palmeiras, que não fica comprando vários jogadores. Felipe Anderson. Você tem então, até quem não tem essa capacidade... Deveria ter mais responsabilidade às vezes. Diante desse cenário, quero dizer o seguinte, o São Paulo está no limite do possível. Está no limite do possível. Então, se o Flamengo não crescer, se o Inter, que tem uma bela equipe, não tiver uma sessão enorme, o São Paulo briga pelo 4º lugar do campeonato. O Inter, que pela lógica tem um time... Acho que já teve. Peça por peça. Você tem uma peça por peça, ainda é melhor que o São Paulo. É melhor que o São Paulo. Já foi melhor. Era superior. No começo do ano era melhor ainda. Hoje é melhor. O aqui já está no meu ouvido falando discorda. Mas peça por peça ainda é melhor. É porque ele é pragmático. Sim. Só que não entregou durante o ano. Por N fatores. Por exemplo, hoje você fala o jogo, eu concordo com você plenamente. O São Paulo não tinha que acelerar o jogo. Só que você olha para o banco do São Paulo e fala quem você vai botar para pensar o jogo. Porque fica muita responsabilidade em cima do Lucas. E aí a gente viu em vários momentos o Lucas, que foi o melhor em campo para mim, junto com o Luiz Gustavo, tentar um drible que não era preciso. Toca para o lado, faz o adversário correr, gira a bola, vai colocando o adversário com 9 jogadores. Só que o São Paulo não tem esses jogadores. Esses jogadores não existem no elenco do São Paulo. Eles não estão lá. Eles não estão lá. O técnico não tem esses jogadores. Então, isso coloca muitos limites no São Paulo. O que esse São Paulo tem, e eu acho muito elogiável, eu achei que o São Paulo jogou melhor do que eu pensei que jogaria depois da eliminação. Esse é um time de caráter muito forte, muito bem treinado, extremamente competitivo, jogadores que respeitam demais a camisa do clube. E é isso que você pode esperar do São Paulo. E o técnico é muito bom. É muito bom. Ele pode cometer erros. Claro. Ele pode cometer erros. Os melhores técnicos cometem erros. O técnico é muito bom. Então, eu acho que o São Paulo está na briga pelo 4º lugar. Depende muito também do que o Inter e o Flamengo vão fazer. Eu acho que o Cruzeiro tem menos chance que o São Paulo de brigar por essa 4ª vaga. E nesse bolo aí, o Inter é quem vem eu também acho. Subindo o elevador, né? O Inter, se a gente pegar o recorte, eu estava até olhando, que muito se fala da chegada, né? E, indiscutivelmente, o Roger Machado ele conseguiu dar uma guinada no time. Sim. Mas acho que não é só ele. Ele traz junto, quando chega já... Mas até os lances do jogo de hoje. Sim, a vitória sobre o rubro-negro baiano. Hoje era fundamental vencer esse jogo, né? Depois de uma semana difícil, eliminação dolorida, é fundamental a gente dar uma resposta. Nada melhor do que um clássico, né? Pra gente mostrar nosso poder de reação. Então, a gente sabia da importância desse jogo, a gente sabia que um jogo como este valia mais do que
somente os 3 pontos. Então a gente fica feliz com o resultado, né, com a nossa reação. Agora é dar sequência aí no brasileiro, que é a nossa realidade agora, né? Lucas, você acha que assim, podia ter sido um final de jogo mais tranquilo para o São Paulo? Tava 2-1, às vezes uma bola boba na área, Romero teve um chute perigoso que o Rafael pegou. Você acha que assim, o São Paulo podia ter liquidado antes do gol do André Silva, ter terminado o jogo tranquilo? E uma curiosidade, o que passou pela tua cabeça na hora do pênalti, lembrando de quarta-feira? Bom, sobre o jogo, sem dúvida, poderia ter sido mais tranquilo. Acho que depois de estar com 2 jogadores a mais, a gente não poderia sofrer como a gente sofreu. Mas ali, os ânimos à flor da pele, né? A cabeça fica a milhão também. A equipe deles também não tinha mais nada a perder, tinha que sair para buscar o resultado. E a gente começou a ter um pouco de nervosismo ali com a bola. Enfim, poderia ter sido um pouco mais tranquilo esse resultado, mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos ali vencer. E sobre o pênalti, ali passa 1 milhão de coisas na cabeça, né? Mas tinha que me concentrar, né? Ficar tranquilo para poder converter. O novo jogo acontece, faz parte. Doeu bastante aquele pênalti que eu perdi, a eliminação. E hoje eu pude converter, pude ajudar o time a sair vencedor, né? E a vida que segue, bola para frente. Ô Lucas, você falou de uma resposta que o time precisava dar, mas também uma resposta pessoalmente sua, né? Mostrar para a torcida que te apoiou depois do meio de semana complicado que você teve e uma penalidade chamando a responsabilidade de novo, né? Sem dúvida, uma resposta para todo mundo, né? Não, principalmente para a gente, né? Para a gente mostrar, né, que a gente é forte, que a gente é um grupo que tem um poder de reação, né? A gente teve uma derrota difícil, né, no meio da semana, difícil, a cabeça fica a milhão, né, no dia seguinte principalmente, que é onde que é quando a ficha cai, mas a vida segue, né, e hoje a gente já teve um clássico aí dificílimo, então era um jogo assim importante para a gente conquistar a vitória, para a gente seguir lá em cima, né, na tabela, mas também para a gente mostrar que a gente é forte, que a gente tem um poder de reação, que a gente é um grupo, né, que não vai desanimar, que não vai desistir, que não vai ficar no chão. Então hoje foi fundamental essa vitória, agora é dar sequência no brasileiro. São Paulo briga pelo título do campeonato, corre por fora, o que você falaria para o torcedor neste momento, ou é Libertadores mesmo que São Paulo não deixa? É difícil falar em título, a gente sabe da dificuldade, da distância que a gente está para os líderes ali, mas futebol tudo pode acontecer, né? Acho que é pensar jogo a jogo, né? Fazer o nosso trabalho, e agora acho que faltam 10 jogos, né? Pensar, fazer o nosso melhor aí nesses 10 jogos. Acho que o objetivo principal sem dúvida, é classificar para a Libertadores, fazer nosso trabalho jogo a jogo, e a gente vê o que acontece aí no final. Característica de segurar bastante a bola e de rodar, de trabalhar e buscar o melhor momento para atacar. E nesses últimos jogos a gente percebeu até uma certa ansiedade no primeiro tempo mesmo, dessa ansiedade de vocês voltar a marcar um gol, sua também, né, que você falou bastante pra gente. Então como que esse resultado positivo chega também para dar uma acalmada e vocês voltarem a cabeça no lugar? Um resultado como esse, num jogo como esse, né, num clássico, traz muitas coisas boas, né? Não somente os 3 pontos. Como eu falei, uma resposta depois de uma semana difícil, contra um grande rival, né, num momento difícil aí da temporada, né, onde a cabeça fica a milhão, né, depois da eliminação. Então era um jogo que era não só os 3 pontos que estavam em jogo, né? Então recuperar a confiança, recuperar nosso ânimo, recuperar aquela alegria, né, para a gente poder jogar, para a gente dar sequência, aquela motivação. Então é uma vitória fundamental para a gente. Agora ficou para trás, ficou. Nossa realidade agora é o brasileiro. Vamos descansar essa semana para poder fazer um bom jogo contra o Cuiabá. Enfim, e é isso a nossa realidade agora. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Muito bem, tá aí a entrevista do Lucas, boa entrevista, muito sincero. A gente coloca os números do Lucas nessa partida contra o Corinthians. Ele fez um gol, né, com 2 finalizações, uma finalização certa, 2 chances criadas, 4 ações na área rival, 259 metros ganhos com bola. Olha, esse item é novo, hein? E dribles tentados, 5. A gente coloca ele no ranking do time, ele tá sempre ali entre o primeiro e o segundo, e o gol dele foi de pênalti. Ele perdeu aquele pênalti contra o Botafogo no tempo normal, e daqui a pouquinho a gente fala sobre o Lucas, sobre o Caleri, pegando a bola também do Luciano e entregando para o Lucas. E aí a gente coloca os pênaltis do Lucas em tempo normal pelo São Paulo nessa temporada de 2024. 7, 6 foi
6 convertidos e teve um na trave. Nas disputas, né, cobrou 2 e marcou em ambas. E aí tem o para fora também. Tá aí esses lances, esses chutes do Lucas. E aí eu queria colocar sobre esse ponto importante do Calleri. Ele pega a bola do Luciano, o Luciano está com muita vontade de bater aquele pênalti. O Calleri conversa com o Luciano e fala, peraí, vai pro Lucas. Eu nem sei se o Lucas estava querendo tanto. Pelo menos ele não queria entrar nessa discussão com o Luciano. Ele estava daquele, se a bola chegar aqui, eu vou cobrar. Mas também se não chegar, meu amigo, deixa, depois eu vejo isso. Mas ele fez, e eu queria que você falasse sobre a importância de fazer esse gol de pênalti depois de perder em um jogo tão importante. Eu vou lembrar, o Lucas perde o pênalti contra o Botafogo. Depois da partida, o Luciano dá uma entrevista dizendo assim, eu estava pronto para bater. Eu estava confiante, tipo assim, o Luciano queria bater aquele pênalti. Só que tem uma hierarquia, né? Nos clubes tem quem é o batedor principal, quem é o segundo, tal. E aí, por exemplo, hoje pesou mais uma vez a hierarquia. Sim. O Lucas é um jogador histórico do São Paulo, campeão lá quando veio da base, ganhou a Sul-Americana. Na volta, foi importantíssimo no título da Copa do Brasil, eliminando o próprio Corinthians e tal. E o Calleri é o segundo capitão, né? O Rafinha é o capitão principal, na ausência do Rafinha é o Calleri. Então chegou ali, Calleri mais Lucas, é muita coisa, é muita areia pro caminhãozinho do Luciano ali na hora, quem vai bater o pênalti? O Luciano podia dar um piti ali, não, mas eu queria tal. E o Luciano faltou essa sensibilidade, né? Também. Cara, o Lucas tá abatido, o cara perdeu um pênalti importante. Aliás, é tão cruel, você vê os números, né? 7 pênaltis batidos, 6 ele faz, ele só perdeu o mais importante, né? Só o que era o mais importante ele acabou perdendo. Mas o Lucas tem muito crédito com o São Paulino. O São Paulo fez... A torcida aplaudiu depois da eliminação para o Botafogo. E desde a volta do Lucas, ele que começou no Corinthians, né? Para ele, acho que é um clássico muito importante. Ele tinha o apelido de Marcelinho, né? Quando ele era garoto. E desde a volta dele, o São Paulo não perde do Corinthians. O último clássico que o Corinthians venceu foi aquele 2-1 jogo de ida da Copa do Brasil ano passado. Na volta, o Lucas estreia, né? Reestreia. Ele já tinha jogado antes, mas ele joga aquela partida, é decisivo, e de lá para cá são 5 majestosos, 4 vitórias do São Paulo e empate, né? Então, desde a volta dele, o São Paulo tem ido muito bem contra o Corinthians, quebrou o tabu e tudo mais. Então, claro, ele está muito abatido ainda, como qualquer São Paulino, pela saída da Libertadores, mas ele em especial, e o Calleri também, né? São jogadores que têm muito crédito com a torcida tricolor. A gente falava, né, Capita, que como esse jogo seguinte, depois de uma eliminação, como foi nos pênaltis dolorida, como é importante essa partida seguinte. E agora é uma vitória com um gol de pênalti do Lucas. Era assim contigo também? Quando chegava, se você perdesse ou se você fizesse alguma coisa que você não tinha gostado no jogo anterior, você ficava, deixa eu no outro me redimir. Dia, Marcelo. Deixa eu ver o que é que vai acontecer. Sim. E ainda mais se fosse um clássico, imagina. Exatamente. Bom, assim é como ex-atleta, né? E já falando como ex-atleta, Marcelo, é o sentimento que o Lucas passa na coletiva também, quando ele fala, poxa, é um jogo que, além dos 3 pontos, resgata a confiança, né? De um time que, teoricamente, logicamente, está abalado pela eliminação da Libertadores. E o quão importante é esse resultado, Marcela, para essa confiança mesmo. Assim, o São Paulo foi eliminado para o Botafogo e nada melhor para o São Paulo, para esses jogadores, esse enfrentamento contra o Corinthians mesmo. Porque se o São Paulo, com todo o respeito do mundo, mas se, por exemplo, se o São Paulo vencesse o Cuiabá, por exemplo, que é o próximo jogo do São Paulo, se eu não me engano, não teria tanto impacto com relação a essa questão de confiança. Então, assim, é algo que aconteceu, né, a derrota, e como também veio essa vitória importante para o São Paulo, e isso vai fazer muito bem para esse elenco. Assim, não vai colocar, né, uma pedra em cima da eliminação, porque a eliminação de Libertadores ela demora um pouco mais de tempo para ser digerida pelos atletas, né, comissão técnica e principalmente torcedores. Mas um jogo contra o seu rival, né, seu maior rival regional, tem um impacto muito favorável. E com relação à penalidade, Marcela, como o Bubu falou, é uma hierarquia mesmo, né? Então, assim, isso já sai do vestiário. E eu acho que essa movimentação... Se na pré-eleição, por exemplo, você chega para o Lucas e fala, Lucas, é lógico que essa conversa ela acontece. Se tiver uma penalidade, você está preparado para bater, está se sentindo bem, você pode continuar sendo o primeiro batedor. Se a resposta do Lucas ela é positiva, nesse jogo em específico, o Luciano não tinha nem que se meter. Mas isso teria que ser conversado com o Luciano também? Eu acho, então, mas é uma sensibilidade que o atleta tem que ter, mas
mas que o Luciano, conhecendo ele, não é uma crítica, mas é a personalidade, a gente sabe que ele não tem. No jogo do Botafogo, essa movimentação poderia acontecer, porque é um jogo muito grande, tem essa questão de mobilização, né? De você, pô, eu tô me sentindo bem, eu tô muito confiante, e aí você também, sabe, se aproximar da bola para... Ninguém tinha perdido o pênalti no jogo anterior também. Exatamente, Marcelo, ninguém tinha perdido o pênalti no jogo anterior. Agora, essa sensibilidade de o Lucas continuar sendo o batedor principal, como o Bubu falou, pô, de 7 pênaltis ele perdeu 1. É lógico que é um jogo importante, mas você colocar num percentual... A perca ela é muito pequena no percentual, no impacto não. Mas aí o Luciano teria que ter essa sensibilidade, sabe? De assim, ele ser o primeiro a apoiar, como o Calleri foi. O Calleri, lógico, o Calleri tem experiência, o Calleri ele é líder do time, ele é o segundo capitão, né? O primeiro é o Rafinha, mas é um dos capitães do time. O Calleri teve a sensibilidade de, pô, tipo assim, Luciano, sai de perto, cara. Tipo assim, o cara tem a chance no jogo seguinte, um jogo grande, não é de se redimir, porque o Luciano é muito grande, o Luciano é, né, a carreira dele mostra isso. Mas assim, de você mostrar que você continua confiante, de continua sendo importante, de que essa questão da penalidade, ela vai continuar sendo do Lucas, e aí faltou um pouco na minha opinião, faltou um pouco essa sensibilidade do Luciano, de entender todo o momento, tudo que foi criado após a penalidade perdida do Lucas, frente ao Botafogo, e deixar o Lucas ainda mais tranquilo para ele fazer a execução. Ozinho, e ele não tinha nada também que dar entrevista dizendo que estava confiante e tal, porque perdeu o pênalti, já está perdido, né? Não tem nada mais que tá falando nada. E o Calleri só fez assim no peito do Luciano, vá, fera, vá para bem longe, porque agora quem vai bater é o Lucas de novo. Deve ter falado, sai daqui, chato. Poxa, deve ser chato. Mas assim, é o jeitão do Luciano. Eu particularmente gosto do Luciano, acho ele um jogador que tem muita personalidade. Não concordei com o Zubeldia quando barrou ele em jogos aí de Libertadores, né? Então, assim, o jogo contra o Botafogo mesmo, no Rio de Janeiro, ele ficou no banco. Colocou o garoto que está em ascensão, mas eu não tiraria o Luciano de jogo grande, não. Agora tem que ter uma conversa, tem que ter um bate-papo. É desnecessária aquela reunião ali na hora de um pênalti. Do Calleri. Calleri que perdeu o pênalti também, na decisão de pênalti. Ele perde o primeiro pênalti. Então ele chega lá e entra nesse debate ali do Lucas bater o pênalti. Eu sei o que passou na cabeça do Lucas, porque eu era batedor de pênalti nos times que eu joguei. Perdi, fiz, não é fácil, é uma responsabilidade enorme no batedor, né? Muito enorme no batedor. Eu já bati pênalti em final de Copa América, de Libertadores, perdi pênalti na final da Libertadores. Então eu sei o que passa na cabeça do Lucas Moura ali naquele momento, ainda mais quando o teu companheiro ainda vem ali para querer ficar debatendo de bater pênalti. Não tem jeito, né? Agora, ó, parabéns, João Lucas, personalidade, cabeça fria, foi lá, bateu consciente, e olha que o Hugo é grandão, é pegador de pênalti, e foi na bola, é que ele bateu muito bem, rede lateral, né, Fábio Luciano? É difícil do goleiro chegar ali, e eu gostei ainda mais da leitura dele do jogo, mais ou menos aquilo que a gente falou aqui. Ele também achou que poderia ser mais tranquilo, né? Ele dá a entrevista muito daquilo que a gente falou. Mérito, São Paulo ganhou, tudo bem. Mas que passou sufoco, foi desnecessário. Ele mesmo fala isso. Muito boa a entrevista dele. Galera, é isso. Vitória importante do São Paulo ontem contra o Corinthians. Alguns torcedores ali até criticaram, né, o desempenho do time, falando que o São Paulo jogou com medo do Corinthians, estava jogando com 2 jogadores a mais. Era para ter goleado, atropelado o Corinthians, ficou barato, né? 3-1, o São Paulo podia ter aproveitado melhor e, quem sabe, né, aplicado aí uma goleada 5, 6, 7-0, podia ter feito isso, né? Porque estava jogando com 2 jogadores a mais, perdeu várias chances, o Rato mesmo lembra ali de chances claras de gols, não só ele, mas algumas chances desperdiçadas, e o São Paulo teve um certo momento ali que estava até correndo um certo risco. O Corinthians diminuiu, mas aí o André Silva fez o 3-1 para o São Paulo. Mas foi uma vitória importante e o São Paulo, com o restante dos jogos ontem ali, né, o resultado do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o São Paulo perdeu, né, a sua vaga ali no G4 e voltou para a 5ª colocação com 45 pontos. Aqui o São Paulo com 45
47 pontos a 10 pontos do líder Botafogo. Ainda dá para buscar esse título do Brasileiro? Chances tem, né? Mas está bem distante. O Botafogo teria que oscilar bastante. Não só o Botafogo, mas o Palmeiras, Fortaleza, né? Que é os times que estão mais à frente aqui. E eles estão mantendo uma regularidade muito boa, principalmente Palmeiras e Fortaleza. O Botafogo oscilou, empatou na última partida. Mas o São Paulo, o objetivo é essa vaga no G4, né? A vaga direta para a Libertadores, que vai ser bem concorrida aqui nessa vaga do G4, do G6 aqui, né? O São Paulo já garante a classificação. A próxima partida é contra o Cuiabá, jogo fora de casa, na Arena Pantanal. Sábado, às 19 horas, o São Paulo joga contra o Cuiabá. Depois o São Paulo pega Vamos dar uma olhada aqui no próximo, passando essa rodada contra o Cuiabá. O São Paulo joga contra o Vasco, né? E essa partida é em casa, no Morumbi, quarta-feira, às 21h45, dia 16/10. São Paulo joga contra o Cuiabá, próxima rodada, depois pega o Vasco. Agora só do Brasileiro, uma partida por semana. O Zubeldia vai ter mais tempo para preparar o time. Alguns torcedores ontem criticaram, né, o Zubeldia, a atuação também, né, que o São Paulo desperdiçou a chance de aplicar uma goleada no Corinthians, mas foi um resultado importante. O time vem de uma eliminação, os jogadores ainda não 100% recuperados ainda daquela eliminação contra o Botafogo, mas deram uma resposta positiva, a vitória e os 3 pontos. Agora é focar nas próximas partidas. Deixa sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.